Você está... Hello, good night, and I'm Brother Father Clécio. E esse é mais um programa, o Segunda Cura. And we are here again in the second of cure. Programa que tem um propósito de levar até você a palavra da fé. You want to send to you the word of faith. Porque nós cremos que Deus não mudou. Because we believe that God haven't changed. O mesmo que operou no passado, Ele opera ainda hoje. The same that happened in the past and the same that we happen. Trazendo vida e cura. Bring it to life and healing you. Então hoje estamos aqui para levar até você as boas novas do Evangelho. Today we are here to bring you the news about God. O Evangelho são as boas notícias de salvação. And this good news is about the God word. E hoje eu quero falar um pouco sobre o centro da fala. You want to talk about the talking. Mas antes de falar, de pregar a palavra, Before we start to talking, eu queria que juntamente com você orar. I want you together with you in your house start to pray. Render graças ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele é. And be grateful to God for everything that He have done for us. Então oremos juntos. So we can pray together. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Father, thank you so much for your gospel, your word. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Thank you for the sacrifice that Jesus Christ made for us. Pelo sangue derramado que purificou nossos pecados. For all the blood that you have suffered for us. Pelo sofrimento de Cristo que produziu saúde. For all the suffering that bring me life and health. Hoje nós podemos andar nessa liberdade. Today we can walk and be free. Porque foi para a liberdade que você nos libertou. Because you give us freedom. Livre do pecado. We are freed of sin. Livre de toda a maldição da lei. Free all that. Obrigado, Pai, por uma noite extraordinária. Thank you for this amazing night. Aonde teu poder irá se manifestar de uma forma visível. And I know that your power will be visible to us. Pelos olhos da fé. To eyes of faith. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos a tua graça. Thank you, Father, because we recognize your glory. A tua maravilhosa graça derramada. The wonderful glory inside of us. E nós dependemos de ti, Pai, em todo o tempo. We depend on you all the time. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de We Jesus. praise to you in Jesus' name. Amen. Aleluia, glória a Deus. Então, Hallelujah, glory to God. hoje vamos falar um pouco sobre o centro da fala. We talk tonight about the talking. Uma pesquisa recente, And the search recently, ele revelou que o centro da fala no cérebro exerce domínio. and it reveal about that research about the brain in a conversation. Sobre todo o sistema nervoso. And the brain have the command about all the body. Ou seja, quando você diz estou fraco, When you said you are weak, o seu corpo se prepara para ficar fraco. your body be ready to be weak. Então, existe uma grande influência em nossas vidas And then having something influence your life. através daquilo que nós falamos. Truth you're all talking about. E a partir de hoje você vai entender a importância daquilo que você fala. And today you want to learn how much is important your talk. E ter cuidado naquilo que você está falando. And be careful about what you're talking. Mas é bem verdade que aquilo que a ciência tem descoberto, But it's true that science have discovered. Deus já tem dito a sua palavra há muito tempo atrás. And the God has said that long time ago. No livro de Joel, no capítulo 3, In Joel in chapter 3, no verso 10, verses 10 says, Deus diz o seguinte: Joel 3:10. Aleluia. Diga ao fraco, sou forte. said to the weak, I am strong. Então, existe essa influência naquilo que nós falamos This is that influence in that we saying em nosso corpo. in our body. Mas eu quero essa noite ler um versículo base I want to talk about this principal verses
que encontra-se na carta de Pedro, 1 Pedro, And Peter 1, no capítulo 3, no verso 10. chapter 3, verses 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. As the scripture says, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stopping telling lies. Aleluia. Hallelujah. Então, vamos estudar essa noite que a língua não só controla o nosso corpo, Let's study the tongue doesn't know about our body, mas também o nosso destino. but about our destiny. Existe muito poder investido na nossa língua, nossa fala. There exists a lot of power in our tongue and your body about our life. Então, aquilo que a ciência tem descoberto hoje, So as the science has discovered today, Deus já vinha instruindo. God have give us that long time ago. Se você experimentar, gravar o seu dia, aquilo que você fala, If you have to live in and record everything that you have talking all the way, all day long, você vai descobrir o quanto você fala negativo. you find out how the negative things that you have talking about. Mas nós falamos negativo porque não entendemos But we did that because we don't understand. que a vida de fé é uma vida através de palavras. The life of faith, the life through the words. E que se falamos aquilo que nós estamos vendo de uma forma negativa, If we talk, or we talk in the negative way, de uma forma irresponsável, in the responsibly way, podemos construir um futuro, we can build on the future, algo que não gostaríamos de viver. something that we don't like it to live it on. Mas a palavra de Deus, ela te instrui a ter um futuro glorioso. But the God's words have give us instruction to live the glorious life. Então, o centro da fala é o centro do domínio da nossa vida. In the talking, it's about the talking, the way you're talking about our lives. O próprio universo, a própria criação, eles foram mediante uma palavra que foi liberada. In the creation of the universe, in the only universe, it's about the word, the power of the word that God says. A Bíblia diz que tudo que foi criado pela palavra. And everything the Bible says, that everything they have created, it's created about truth, the word, the words, God's word. No princípio, Deus criou a terra falando. In the beginning, God creates the earth about truth, the word. Ou seja, as palavras vão tanto te levantar ou te derrubar. But the words bring you down or bring you up. Através de palavras, guerras surgiram. Through the words and came wars. E através de palavras, guerras cessaram. Through the words and be in peace. Então, as palavras vão determinar os limites da nossa vida. The words give us the limits of our lives, Ou nos libertar. or give us freedom. Então, existe um poder There was a power na palavra de Deus. in the God's word. Existe uma grande influência em nossas vidas. It's bigger and the biggest influence in the God's word. A sua vida nunca mais será a mesma se você aprender esse princípio. Your life will never be the same if you learn that. De falar aquilo que a palavra de Deus diz. To talk everything that God's word says. Que não importa o que você esteja sentindo ou vendo ao seu respeito. Doesn't matter what you're feeling or you're seeing. E sim, você vai ficar com a palavra de Deus. You have to choose the God's word. Porque ela é a verdade. Because this is true. No princípio, Deus deu domínio a Adão falando. In the beginning, God gives to Adam to all the dominion for the earth. Eu disse, Adão, domine, tenha a ele domínio. Adam give you the word for that. Adão tinha o poder, a liberdade de dar nomes aos demais. And Adam had the power to do anything Então, pelo poder da palavra de Deus. through the God's word. Jesus, a Bíblia chama do último Adão.
Jesus and the Bible is called to the last Adam. No capítulo 11 de Marcos, não vamos abrir, no versículo 23. And the chapter in Mark 11, É interessante que Jesus ele mostra o poder da palavra. and Jesus says it's interesting about God's word and the power in God's word. Em meio a uma situação onde ele estava com fome e ele In the middle of situation he was hungry, ao encontro de uma figueira and then he's come to that tree. e não encontrando fruto nela, ele a amaldiçoou. He doesn't find fruits, and he cursed that, Dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti. and no one can eat the fruit that came from you. Mas aparentemente nada aconteceu no momento que ele liberou a palavra. But apparently, in the same time, nothing happens. Logo no dia seguinte, quando os discípulos passaram diante da mesma figueira, But the day after that, when the disciples go through that, Pedro ele notou que a figueira tinha morrido and the Peter just noticed that the tree was dead, desde a raiz. into that. Ou seja, quando Jesus liberou aquela palavra no dia anterior, And then when Jesus said the word and the day ago, inicia-se um processo de morte nas raízes. and something starts to beginning, Isso é um princípio da fé, is the principle about the faith. porque ele aproveita aquela situação e vai dizer: qualquer que disser a este monte, But he has the chance and take that para se elevar to take up e crer no coração naquilo que diz, and believe in the heart, que a montanha será transportada para outro lugar, and the mountain brings to other place. assim vai ser como foi dito. And the same way will happen to you. Como esse programa trata de cura, And the same way that the TV celebration, like the second of cure, esse princípio se aplica para você receber a sua cura também. and the principle is the same for you to receive your heal. Quando existe uma enfermidade no seu corpo Is there sickness in your body, e você declara a cura conquistada por Cristo naquela cruz, and you still go through the Jesus Christ and God's words and the cross, por mais que nada aparentemente esteja acontecendo, even if things look like nothing happens to you, porque a vida da fé é uma vida baseada naquilo que eu creio. because the life truth, the faith is it's the thing that I believe. Eu não vejo para crer, eu creio e eu vejo. I don't see it to believe. I believe first and then I saw it. Nós encontramos também um princípio lá em Gênesis capítulo 1. We're saying the same thing in the Genesis 1, Porque Deus viu trevas, because God saw a darkness, mas Deus não disse: como está escuro. but God doesn't say, "Oh, why this is so darkness?" Na verdade, Ele falou: haja luz. But He said, "And it start to go light." Então não importa a doença que está no seu corpo, fale a palavra. Doesn't matter the sickness go in your body. Just say the word. Eu sei que a fé não nega os fatos, mas a fé lhe capacita a falar a palavra. I know that the faith is that, but through the faith you can do it that. Falar o que Deus diz. You can say what the God says. Aleluia. Hallelujah. É interessante que em toda a Bíblia, It's interesting, the whole Bible. quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele toca na boca dessa pessoa. When God wants to change something, He touch someone's mouth. Nós temos como exemplo, We have the example is the prophecy in Isaiah. porque existe um momento na vida de Isaías que Deus vem até ele, And the moment when God came to Isaiah, através de uma palavra, through the word, e Isaías vê Deus assentado no seu trono. Isaiah saw God in the heaven, Ele vê serafins, and he saw angels and seraphims, e ele vê a glória de Deus e diz: eu vou morrer. and he saw the glory of God, and he starts to think, oh my God, I'm gonna die. Porque diante da glória de Deus, ele vê o quanto ele era pecador. Because when finally saw God and he realized, oh, I'm a sinner.
E a Bíblia diz que um serafim, ele pega um tenaz And the Bible says that the angels take that e ele tira do altar uma brasa and take the altar and the flame e ele toca e purifica a boca de Isaías. and touch the Isaiah's mouth and purify him. Então, quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele toca na boca dessa pessoa. But when God wants to change something, He touch someone's mouth. Antes vivíamos no pecado, éramos pecadores. A long time ago, we live in the sinner and the way of sin. Mas a palavra Jesus, ele tocou a nossa vida. But the God word, Jesus Christ, changed our lives. Através do seu sangue, ele purifica todos os nossos pecados. Through His body, through His blood, we be purified. Hoje nós podemos abrir a nossa boca e render graças a Deus. Today we can talk, we can finally say, thank God. Com perfeitos louvores. When the singing and songs, Porque não só a boca foi purificada, but only the mouth would have purified, mas nossa vida foi purificada. but the whole life, our own lives would be purified. Ele nos torna santos e justos. And we became saints and righteous. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus sem medo, Today we have the chance to go in God's presence sem culpa e sem complexo de condenação. without fault and condemnation. E essa consciência de justiça And about that, vai me levar a ter uma vida de fé e ousadia e falar a minha cura. through the justice, we can talk about it, all the glories and everything that He has done for us. Porque a maior dificuldade das pessoas de receber cura The biggest difficulty that people solve about to receive the healings é uma consciência de condenação e culpa. to realize that about the faults and the condemnation, the nations. Mas quando você entende que a cura é um presente conquistado por Cristo Jesus, When we finally understand that all the healings is like the gift that God give to us, não se baseia naquilo que você faz ou deixa de fazer, it's not about what you doing or about what you talking, e nem tem um pouco na sua performance, mas na obra perfeita de Cristo Jesus. and not even about that. It's about the God's words about Jesus Christ. Então, a cura não é uma conquista nossa, a cura é um presente. The healing is not about us. It's like gift that you don't deserve, but God gives to you. É um presente que é dado pela graça de Deus. That God gives to us by the Jesus Christ, the grace. E a minha parte é receber pela fé, In my part, it's about to receive that, falando o que está escrito. talking about what it was written. Que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. That truly God and Jesus Christ actually takes all the suffering. Outro exemplo também é o profeta Jeremias. Another example, it's about Jeremiah. Quando Deus aparece a Jeremias e o chama para o ministério. And Jeremiah saw God and he calls him to talk his word. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Oh God, Jeremiah said, I'm only a child. E Deus diz: não diga que você é uma criança. E Deus toca na boca de Jeremias. God said, don't say that you're only a child, but I will touch, and he touched his mouth. E ele começa a realizar a obra que Deus chamou como profeta. He starts to go in that and say God's word. Quando você entende que Deus purificou todos os seus pecados, When you understand that God take all your sins, você vai começar a caminhar em direção ao seu futuro. you can go to and walk and go through your destiny. Um futuro produtivo. The future about happiness. Um futuro que glorifica a Deus. The future that give God's glory. Uma vida de fé e fé. The life about faith and Glória e faith. glória. The glory and glory. Essa é a vida da fé. This is the life of faith. Aleluia. Hallelujah. Porque o homem, ele é um ser, um espírito falante. Because the man is someone that really needs to talk. Essa é uma grande característica que nós temos com o nosso Pai. It's about something really that people, it's what the human being is. They talk.
Porque em toda a criação nós fomos criados como seres espírito falantes. In all the creation, the human being was like the talking. It is meant to be that. Podemos nos comunicar falando, We can communicate it talking liberando a palavra. and talking the word. Então os animais não podem se comunicar falando. The animals can do that. E o próprio diabo usa a palavra para nos corromper. The devil used that to try to corrupt us Com mentiras e sofismas, with lies and all the lies, com enganos, with the deniers, sugestões para paralisar o plano de Deus na sua vida. suggestions about to stop the God's plans in your lives. Você se depara em uma situação acamado e enfermo, And you realize that when you're sick in the bed, e o diabo chega com palavras mentirosas dizendo que você vai morrer. and the devil comes to you saying to you, you're gonna die. Então é uma guerra de palavras. It's the fight of words. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. In Jesus Christ, we all the winners. We have that. Mas se você não conhece a palavra, quando o diabo vem com suas mentiras, But if you don't know the God's words, when the devil comes to you, o diabo sempre vai te derrotar com palavras mentirosas. the devil will be succeed and defeat you. Nós encontramos uma situação com o Senhor Jesus Cristo, We find the same situation with Jesus Christ. quando ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. He was in the desert 40 days and 40 nights. E ele teve fome e foi tentado pelo diabo. And he wants to eat, and the devil comes. E o diabo usou a própria palavra para levar Cristo a pecar contra o Pai. And the devil used the God's words, the words to use that to Jesus Christ, put Jesus Christ against the God. E em um certo momento ele fala para Jesus: And the moment the devil said to Jesus, se tu és o Filho de Deus, torna essas pedras em pães. if you was the really the Son of God, take that and turn that to a bread. E o mestre responde: não só de pão viverá o homem, And the master says, we don't only lead to bread, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. but the word that came in God's mouth. Então o diabo veio com a palavra tirada do contexto. And the devil takes that word, E Jesus venceu o diabo com a palavra. and God will be succeed, and Jesus Christ will succeed in go the God's word. Então você torna-se um filho de Deus forte quando você está cheio da palavra. You became the strong son of God. We have the God when you have the God's word. Quando situações adversas se levantam, When situations comes to you, você usa a palavra. you have to use the word. Você libera a palavra. You to have to use the word of God. Existe uma situação no Velho Testamento, eu não vou estar abrindo lá em Números capítulo 13. There's a situation in Numbers. Vou apenas contar a história sem estar lendo. E I only tell you the story. onde fala que os filhos de Israel foram espionar a terra. The story tells about these spies and looking for another land. A terra que Deus tinha prometido como herança. Land that God gives the promise to other people. E 10 espias foram até essa terra And the spies came to that. e viram que a terra realmente manava leite e mel. They saw the land that was amazing. Havia muitos recursos. Have a lot of things, water and a lot of things. Mas a terra também era fortificada e havia gigantes. But in the same land has powerful people that Ao retornarem para onde estava Moisés e o povo, when they came back to all the people of Israel, eles trouxeram um relatório para Moisés e para aquele povo. they announcing about all of that him saw it. Os cachos de uvas eram tão grandes And the grapes was so big. que foi necessário que 2 homens trouxessem nos seus ombros. It was necessary to 2 men to take that on their shoulders. E eles começam a relatar para Moisés They start to talk to Moses, que realmente a terra manava leite e mel.
the land that was really the way they think. de que a terra era boa, era frutífera, It's the land that was amazing and they have a lot of things. mas algo sério vai acontecer, But something seriously will gonna happen. porque todos viram a mesma coisa. But they realize that everyone then saw the same thing. E de repente eles começam a trazer um relatório negativo, And suddenly they came to bad news. trazendo medo para as pessoas. They bring the fear and the bad news to the people. E declararam que eles não tinham como tomar aquela terra. And they say they can't do that. They're not able to do that in the land. Mas só que dentre aqueles 10 espias, But between all that 10 spies, haviam 2 que viram as mesmas coisas, there was 2 that saw the same thing that another 8, mas viram com uma ótica diferente. but they saw it a different way. Eles estavam fundamentados na palavra de Deus. They was about to have faith in God's word. O nome deles era Josué e Caleb. Their name was Joshua and Caleb. E a Bíblia diz que Josué fez todo o povo calar. And the Bible said that Joshua starts to talk and the people just shut up. Porque você tem que ser rápido em calar a voz da incredulidade. You have to be quickly to just, shut up all the bad things and the bad people that were talking bad things. Quando qualquer incredulidade começar a vir sobre na sua mente, When came something bad in your mind, você tem que começar a liberar a palavra da fé. you have to go in the faith and start to believe. Aquilo que você crê, não aquilo que você está vendo. Something that you believe, know something that you have saw it. Então você percebe a importância daquilo que você crê. Did you realize all the importance that you have to believe? Porque diante de uma situação, 2 coisas vão acontecer. But in the middle of a situation, 2 things is going to happen. Ou você vai se entregar e desistir, Or you have to give up, ou você vai se levantar e vai falar a palavra. or you're going to start to get up and then take the God's word. Se Deus é por nós, quem será contra nós? If God with us, who's going to be against us? E a Bíblia diz que Josué diz: vamos subir e vamos tomar a terra. And the Bible said that Joshua said, take the land and go after that. E a Bíblia diz que Josué e Caleb havia um espírito diferente neles. And the Bible said that between Joshua and Caleb, there was something different. That was different spirit out there. E os espias que disseram: nós vamos subir e vamos morrer. And the 8 spies that had said they is gonna die, O que eles disseram foi o que aconteceu justamente com eles. they said is exactly the future they came to us. Eles morreram no deserto. They die in the desert. Mas Josué e Caleb, But Joshua and Caleb, muitos anos depois, a lot of years after that, eles tomam posse da terra. they take the land for their. É essa vida de fé que Deus te chama hoje. This is the life of faith. This life through the faith that God calling to you right now. A permanecer firme, independente das circunstâncias. To keep on, doesn't matter what it come to you. Assim como um centurião, ele ficou sabendo da fama de Jesus. And the same way that that soldier was know about the situation with Jesus Christ. O centurião era um homem que tinha muitos homens ao seu serviço, soldados. And that captain, the soldier, had a lot of soldiers that he commanded. E dentre eles havia um que estava enfermo. Between all of them, there was someone that was really sick. E a Bíblia diz que esse centurião ele envia alguém. And the Bible said that the captain, centurion, came to Envia até Jesus para que Jesus fosse até eles. send someone to Jesus Christ, and that person came to Jesus Christ. Mas só que Jesus diz que vai, confirma que ele vai, mas But God says, Jesus says, I'm going to, but o centurião manda dizer: mestre, não precisa vir em minha casa. Master, you don't need to came to my house, Apenas libere uma palavra. but you
only need from you that you send the word from me. Porque assim como eu tenho muitas pessoas sujeitas a mim, At the same way, they have a lot of people in my command. quando eu digo vá, eles vão. Quando eu digo fica, eles ficam. When I say go, they go. When I say stay, they stay. Basta apenas você dizer uma palavra In the same way, I believe if you said the same way, e o meu servo será curado. and my servant will be healed. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus falou. And the Bible said that Jesus Christ said in that moment, E impressionado ele disse: nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. he was so impressed and said, I never saw something like this even in Israel. Aquele homem não era um judeu, ele era um romano. And the man was not Jewish. Não estava debaixo da lei de Moisés. He is not believing the Moses and the 10 commandments. Jesus disse que a fé daquele homem foi uma grande fé. But Jesus Christ said that the faith of his man was a big faith. O segredo de uma grande fé não é você confiar na sua performance. The secret of the big faith, it's not about the performer. E nem tampouco na sua linhagem. It's not about your bloodline, Mas confiar totalmente em Cristo Jesus. but it's about you believe all the time with all your heart in Jesus Christ. Aquele homem não estava debaixo de condenação. And the man was dead in the condemnation, the nation. O segredo de uma grande fé é você olhar para tão somente para Jesus. As the secret of a big faith is to look only to God, only to Jesus Christ. E não olhar para o que você fez ou deixou de fazer. You don't have to look for what you have done or you are gonna do. It's about Jesus. Se você cumpriu uma regra ou não. If you serving and following the rules or not. Ou se tampouco você está fazendo a obra ou não. Or even if you're doing the God's word, God's ways or not. Você faz a obra não para merecer algo de Deus. You don't have to doing that for the God's wills. You have to doing that because it was right. Mas você entende que você recebeu tanto de Deus But you believe that you received so much for God. que você quer fazer a obra. You have that. You want to do something to God. Que você quer falar dessas boas novas de salvação. You want to talk about the gospel. De que aquele que não conheceu o pecado, About the gospel to the people who doesn't know Him. Deus o fez pecado por nós, He makes you a suffering for us. para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. So if that go through that, we have the justice of God. Você tem que começar a falar a sua realidade hoje em Cristo Jesus. We have to start to realize all the situation we are living right now with God. Falar que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Talk that you are not the same, we are different, go through God. Falar não a circunstância, mas para a circunstância. You don't have to talk about the circumstance, but go through the circumstance. Como é que é isso? Quando você vê uma situação de dívida, When you saw the situation of that, você não vai se desesperar. Você vai falar a palavra que você é próspero. you don't have to go and despair. You have to say the word, God's words. Você vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, You're gonna say, God, in your glory, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. you're gonna help me in all the situations that I need. Você vai dizer que Cristo, sendo rico, se fez pobre. You're gonna say that Jesus Christ became a poor for us, Para que por meio da sua pobreza me tornasse rico. because in His situations we became free. Se você está enfermo, você não vai focar na enfermidade. If you are sick, you don't have to focus on that. Você vai falar a palavra que diz que o Espírito Santo habita dentro de você. You're gonna talk about the words and the words that lives inside of you. E que o Espírito Santo é o mesmo que levantou Cristo dentre os mortos. And the same Holy Spirit that takes Jesus Christ on the third day and came into the death. E que ele vivifica o seu corpo mortal. And He gives to you the same God's words, the same life. Que você não é uma casa de doenças.
We're not the home of sickness. O seu corpo é um templo imorado do Espírito Santo. Your body is the home of God and Holy Spirit. Então é chegado o tempo de você andar nessas verdades. It's come the time that you live through the truth. Porque a Bíblia diz que os que recebem da abundância da graça Because the Bible says they go through the grace e o dom da justiça reinarão em vida. and about the gift of the justice. Você reina sobre a enfermidade. You have to king and dominate you for the truth. Você reina sobre a miséria. You will run and for the misery. E você reina sobre o pecado. You're gonna run into and the faith and you're gonna be succeed. Porque o pecado não terá mais domínio sobre você. Because the sin is not gonna be worth on you. Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. You're living by the grace. You're living by the Jesus Christ's name. E graça é favor não merecido. And the grace is something that comes to you even if you don't deserve that. É um favor que eu não mereço, mas recebo porque ele conquistou para mim. It's something that I don't deserve, but I receive the same way. A graça me tornou aceito diante de Deus. And the grace became me more powerful, give me life. Deus, quando olha para você, ele não vê o seu pecado. And God looks to you, He doesn't see the sinners. Quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Cristo. When God looked at you, He saw all the justice and His justice. Ele vê o sangue purificador de Cristo Jesus. He saw Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Sing it again, Jesus, my help. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace by your sacrifice. I see love reaching for me.
Jesus, thank you, Lord. Pay the price for my healing. Pay the price for my blessing. You paid the price for my sin and condemnation. Oh, Lord. Jesus, I see you, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Look to you, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced for me, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you for me. You took my place. Pierced for me, wounded for me, Lord. When I look to the cross, I see you pierced on the cross for me. My perfect sacrifice, oh Lord. When I look to the cross, I see, oh Lord, I see grace, sealed by your sacrifice. That's a touch love, reaching for me. Precious blood.